dar sequência, capítulo 38 de Jó. Queridos irmãos, este capítulo surpreendente do livro de Jó nos traz um vislumbre e nos mostra de forma aterrorizante o poder, a glória e a majestade do Deus soberano. Jó, um homem sofredor, Jó, um homem que já estava extremamente destruído, um homem que sofria por causa de doenças, sofria por causa de perdas, sofria por causa de saudade, sofria todo tipo de sofrimento que alguém pode enfrentar e passar nesta vida, desejava imensamente ter uma audiência com Deus Todo-Poderoso. Jó queria arguir a Deus, questionar a Deus o porquê de toda aquela situação. Jó queria se colocar diante de Deus como sendo um juiz e Deus o réu. No entanto, quando Deus em um redemoinho se apresenta a Jó, não é Jó que faz perguntas a Deus, mas é Deus que questiona a Jó. É Deus, meus irmãos, que brada com força aos ouvidos de Jó para que Jó entenda a soberania, o poder, a glória e a majestade de Deus. É Deus, meus irmãos, que através daquele redemoinho confronta a Jó, um homem que estava completamente maltratado pela vida e que em meio a todo esse sofrimento, às vezes perdia a noção daquilo que falava. Deus, no entanto, meus irmãos, busca tratar a situação de Jó, tratar o coração de Jó, restaurar a situação de Jó. E Deus faz isso, meus irmãos, de uma forma bem extrema. Deus faz isso de uma forma, não por meio de um vento calmo, sereno e tranquilo, mas através da agitação de um furacão. E diante dessa situação, meus irmãos, que Jó estava vivendo, e quando Deus então aparece a ele para tratar do seu problema, Deus mostra a Jó que ele é soberano e que Jó é uma criatura que veio do pó e que diante da imensa soberania de Deus, Deus trata do problema de Jó mostrando primeiramente quem ele é, o seu poder, a sua glória e a sua majestade, e ao mesmo instante fazendo Jó entender a sua pequenez, a sua fraqueza, e que Jó não podia nada diante de Deus. E então, meus irmãos, como nós vimos, Deus começa a expor as limitações de Jó, começa a mostrar, meus irmãos, que Jó não sabe nada, enquanto Deus é onisciente, que Jó tem uma vida muito curta, enquanto Deus é eterno, que Jó não tem poder, enquanto Deus é onipotente, é poderoso. Deus então, meus irmãos, começa a expor a situação de Jó, mostrando que o poder que ele tinha, o poder que Deus tinha era essencial e fundamental para mudar a situação de Jó. Ao longo deste caminho, meus irmãos, que Deus então traça na presença de Jó, Deus usará de algumas vezes de ironia e até sarcasmo para interpelar, para tratar de Jó. E nós vemos aqui, meus irmãos, o conhecimento que Deus tem, o conhecimento de Deus, meus irmãos, e a pergunta que Deus faz a Jó ô Jó, quem é você para obscurecer o meu conselho com palavras sem conhecimento? Meus irmãos, aqui nós vamos perceber que quando um sábio fala, suas palavras trazem luz, clareza e entendimento. Elas iluminam, elas edificam, elas revelam discernimento e sabedoria. Mas quando Jó abria a sua boca para falar,
por causa da situação, por causa das falas pesadas, difíceis de serem digeridas dos seus amigos, por ser mexido com as palavras dos seus amigos, Jó, em alguns momentos, meus irmãos, falava, e para Deus aquilo que Jó falava eram palavras obscuras. Era como se da sua boca saíssem nuvens espessas e escuras que encobrem a luz, palavras que não revelam, mas palavras que ofuscam. Essas são duras palavras, meus irmãos, necessárias, que Deus fala a Jó. E Deus está dizendo a Jó: Jó, você está falando de coisas que você não entende. A verdade é, meus irmãos, que Jó, em sua angústia e limitação humana, falava e, junto com seus amigos, queriam tratar de temas que eram profundos demais para eles tratarem. Questões que pertenciam somente ao propósito de Deus. Falavam da justiça eterna, do sofrimento, da soberania de Deus, mas eles falavam de tudo isso sem conhecimento, sem aquele conhecimento que só o próprio Deus possuía. Só aquele que criou todas as coisas tinha. Assim, quando ele falava com sinceridade. Havia sinceridade nas palavras de Jó, mas também havia ignorância. Havia também falta de conhecimento. E aqui, meus irmãos, nós aprendemos algo essencial. A boca humana revela a arrogância que existe no coração. Jesus disse em Mateus 12:34, a boca fala do que está cheio o coração. Portanto, aquilo que está dentro de nós, as nossas ideias, as nossas dúvidas, as nossas rebeldias, os nossos desejos, muitas vezes isso acaba se transformando em palavras, ou acabam sendo moldadas em palavras. Tiago também fala no capítulo 3, a língua se vangloria de coisas. É assim que nós somos, meus irmãos. Nós somos arrogantes, nós somos pretensiosos, e nós somos inclinados, às vezes, a falar demais, mesmo sobre aquilo que nós não temos fundamento, base ou conhecimento suficiente para falarmos. E é por isso que Deus precisa nos humilhar, assim como Deus está tratando com Jó, porque a verdadeira sabedoria nasce da humildade. Em segundo lugar, meus irmãos, nós vemos a limitação do tempo. Você não está por aqui, Jó, você não está por aqui há muito tempo. Veja o versículo 4, onde estava você quando eu lancei os alicerces da terra? E veja o versículo 21, certamente você sabe, visto que já nasceu e já viveu tantos anos. Esse é um dos exemplos mais claros, meus irmãos, da ironia que Deus tem. Deus está dizendo, em outras palavras, Jó, você fala como se estivesse presente na criação, como se estivesse visto o que eu vi, o que eu fiz, como se você soubesse de coisas que somente eu sei. Mas onde você estava, Jó, quando tudo começou? Onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Deus está aqui, meus irmãos, lembrando Jó que ele é uma criatura temporal, efêmera, um ser que vive num instante, um breve tempo dentro de toda a eternidade de Deus. Jó fala de justiça e propósito como se compreendesse do enredo da providência divina, mas ele não viu o início de tudo e ele não pode enxergar o fim de todas as coisas. Ele vê apenas um pequeno fragmento, uma parte da história, e vendo este pequeno fragmento, esta pequena parte da história,
ele julga o todo com base da sua dor momentânea. Vejam, meus irmãos, que Deus está mostrando a Jó que ele não pode traçar um julgamento baseado apenas no trecho daquilo que ele viu. Que ele não pode fazer um julgamento baseado em apenas um vislumbre, mas ele precisa conhecer o todo para trazer algum tipo de julgamento sobre aquilo. Ele olha e vê apenas um fragmento, e ao ver este fragmento, ele traça julgamentos com base não naquilo que ele está vendo, mas com base na dor que ele está sentindo momentaneamente por causa dos seus pecados. Deus, porém, meus irmãos, é eterno. Deus é aquele que contempla todas as coisas. Deus é aquele que é atemporal, é aquele que está fora do tempo, é aquele que não está preso aos dias, às horas, aos anos, à noite, à luz, às trevas. Ele não está preso a nada. Nada pode conter a grandeza de quem Deus é, nada pode conter a soberania de Deus, nada pode impedir que Deus veja o todo. Deus vê o princípio, o meio e o fim. E, portanto, somente Deus é que pode traçar um julgamento correto de todas estas coisas. Deus, portanto, meus irmãos, ele tem um tom de ironia, mas essa ironia de Deus não é uma ironia mesclada com zombaria. Não, é uma ironia que demonstra misericórdia. Deus quer que Jó perceba que a perspectiva que Jó tem da realidade é limitada, e que, portanto, ele deve confiar não naquilo que ele vê, mas ele deve confiar no Deus que tudo vê. Ele não pode confiar e pôr sua base, sua fé, sua esperança apenas em um fragmento da história. Ele tem que pôr a sua fé, a sua esperança no Deus que criou toda a história, no Deus que governa toda a história, no Deus que rege a história do universo e das nossas vidas. Quando nós não compreendemos o porquê de algo, meus irmãos, nós devemos descansar no caráter de quem ordena todas as coisas. A eternidade de Deus, portanto, é o solo firme da nossa fé, especialmente quando não entendemos o que Ele está fazendo naquele momento. Quando nós não entendemos o que Deus está fazendo, nós não podemos nos desesperar, nós não podemos querer colocar Deus em um banco e julgá-lo baseado na compreensão que nós temos, mas nós devemos, meus irmãos, descansar em Deus, descansar naquele que conduz todas as coisas. Em terceiro lugar, meus irmãos, nós vemos aqui a questão do poder. Jó era um homem sem poder, e Jó é confrontado com a própria com a sua própria impotência diante do poder criador e soberano de Deus. O versículo 12 diz: você deu ordens amanhã, ou mostrou a aurora o seu lugar? Não se trata apenas, meus irmãos, de poder, mas se trata também de autoridade. Deus está dizendo a Jó: vai em frente, Jó. Fale à aurora, fale amanhã, veja se ela te obedece. Fale ao dia, fale à luz, vê se ela te obedece. Ou ainda nos versículos 34 e 35, quando ele diz: pode você levantar a sua voz até as nuvens e se cobrir com um dilúvio? Pode enviar raios? Podem os raios se reportar a você, Jó? A tempestade, os raios, o vento, a luz, pode chegar até você e dizer a você: Jó, estamos aqui. A resposta é retórica, mas é humilhante, meus irmãos. E também é óbvia, porque Jó não pode fazer nada disso. Ele não pode controlar os fenômenos da natureza, nem as forças da criação. Ele não pode ordenar a luz,
à chuva ou ao trovão, apenas Deus pode. E Jó é confrontado com o fato de que o seu poder é limitado, a sua autoridade é frágil e a sua força é insuficiente. E esse é precisamente, meus irmãos, o método de Deus. Essa é a estratégia de Deus de aconselhamento. Ele não diz a Jó simplesmente, confia em mim, Jó. Ele mostra a Jó com provas inquestionáveis, incontestáveis, que Jó pode confiar nele, e que não apenas pode, mas deve confiar nele. Ele leva Jó a contemplar a criação, e ao fazer isso, Deus convence Jó de que aquele que sustenta o cosmos com perfeição também está no controle de cada detalhe da vida daquele homem judiado pelo sofrimento. Essa, meus irmãos, é a pedagogia de Deus. Ele nos coloca vigorosamente em nosso devido lugar para que nós possamos sofrer de maneira correta, sofrer bem, para que não questionemos a sabedoria de Deus, o poder de Deus, o amor de Deus. Sofrer de forma correta, meus irmãos, é sofrer sem atribuir a Deus a culpa do seu sofrimento. Sofrer de forma correta é sofrer, mas ao mesmo tempo saber que Deus conduz até mesmo os nossos sofrimentos. E Deus, meus irmãos, faz isso para nos humilhar, mas Ele faz isso também para nos curar. Ele nos confronta para nos consolar, Ele nos quebra para nos restaurar. E assim, por meio de Jó, o Senhor ensina a todos os seus filhos que a verdadeira maturidade espiritual nasce da humildade. Ele nos lembra que conhecer os nossos limites, reconhecer o quão breve é a nossa vida, o quão pouco sabemos das coisas, o quão fracos nós realmente somos, é o primeiro passo para confiar plenamente em Deus, que é infinitamente sábio, eterno e onipotente. Diante da grandeza, do poder, da glória e da majestade de Deus, meus irmãos, Ele nos leva a nos esvaziarmos de tudo aquilo que nós somos, da nossa arrogância, da nossa prepotência, de nossos questionamentos, do nosso pecado, e confiarmos naquele que é todo-poderoso. Nós vemos também, meus irmãos, aqui, o poder de Deus na criação nos ensina. O poder de Deus manifesta-se com clareza na criação. Ao contemplarmos o mundo que Deus fez, o mundo que Deus criou, nós somos convidados a observar a teologia da criação, a teologia natural, a revelação natural, a revelação de Deus através da criação, através das coisas que existem. O próprio Deus, meus irmãos, o Criador de todas as coisas, fala por meio da sua obra. O universo é uma carta aberta de Deus para nós. A criação de Deus, meus irmãos, em toda ela, toda a criação tem a assinatura do seu Criador. E as Escrituras apresentam 3 aspectos centrais da ação de Deus sobre a criação, sobre o cosmos. Primeiro, Deus criou do nada, Deus criou tudo do nada, pela palavra do seu poder. Segundo, Ele sustenta cada elemento a cada instante. E terceiro, Ele governa tudo de maneira ativa e soberana. Portanto, meus irmãos, criação
sustentação e governo não são eventos isolados, mas são manifestações contínuas da soberania de Deus sobre o visível e sobre o invisível. No diálogo com Jó, meus irmãos, então Deus inicia pelo fundamento do mundo, pela terra. Vejam os versículos 4 a 7, Deus diz: onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens entendimento, quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes, ou quem estendeu sobre ela o cordel, sobre o que estão fundadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os homens, todos os filhos de Deus. Deus começa então, meus irmãos, pelo solo. Deus começa pelo chão debaixo dos nossos pés, mostrando que Ele é firme, inabalável e eternamente sustentado por Deus. Deus estabelece limites preciosos. Deus, meus irmãos, traça dimensões e desenha o equilíbrio. A criação torna-se o palco do drama humano e, sobretudo, da redenção, desde o Éden até o fim dos tempos. Observe a poesia do versículo 7. As estrelas da manhã cantam e os anjos regozijam-se. Antes mesmo da humanidade, do cosmos, antes mesmo da humanidade, meus irmãos, o cosmos testemunha a sabedoria e a glória do Criador. A criação é o teatro não fictício, mas destinado a ser contemplado, celebrado e glorificado. Assim como os anjos se maravilham, nós também somos chamados a reconhecer e louvar aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Em seguida, então, Deus conduz Jó ao poder do mar nos versículos 8 a 11. Ele diz: ou quem cerrou o mar com portas, quando irrompeu da madre, quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas, quando eu lhe tracei limites, lhe pus ferrolhos e portas e disse: até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. O oceano, meus irmãos, com a sua fúria aparente, é contido pela ordem divina. Tsunamis, tempestades, ondas gigantes se curvam diante da soberania do Senhor. Até onde parece que a natureza pode ir, o limite, meus irmãos, da natureza é sempre determinado por Deus. Toda a criação possui fronteiras, nada escapa ao governo do Criador. E a visão dessa cena é profunda, meus irmãos. Deus é o Deus que governa a terra, que está sobre a terra, que está sobre o mar, que dá ordem ao cosmos. E assim como Ele comanda o oceano, como Ele acalma as tempestades, Ele acalma a alma humana. Deus, meus irmãos, controla desde as ondas mais agitadas até mesmo o coração mais agitado. E depois Deus conduz Jó a refletir sobre a alternância de luz e trevas nos versículos 12 a 15. Ele diz: acaso desde que começaram os teus dias, deste ordem à madrugada ou fizeste a alva saber o seu lugar, para que se apegasse à orla da terra e desta fossem os perversos sacudidos? A terra se modela como o barro debaixo do selo e tudo se apresenta como vestidos. Dos perversos se desvia a sua luz e o braço levantado para ferir que se quebranta. Meus irmãos, o ritmo diário, manhã, noite, sol, lua, estrelas, são funções preciosas. Tudo isso, meus irmãos, não é obra do acaso.
Deus continua ativo. Deus continua comandando o amanhecer, não como um relojoeiro distante, mas como um Criador vivo. Cada amanhecer, meus irmãos, revela para nós a autoridade de Deus. Cada amanhecer imprime para nós a forma da criação como um selo sobre o barro. A luz aqui, meus irmãos, portanto, simboliza santidade, verdade e juízo. O dia desponta e afasta os ímpios, lembrando que nada escapa à ordem de Deus. Nos versículos 18, então, Deus revela o seu domínio sobre as fontes do mar e as profundezas da terra, lembrando a Jó o controle soberano sobre as forças invisíveis e colossais. As profundezas, os abismos e os fenômenos subterrâneos, meus irmãos, não escapam do comando de Deus. Toda a criação obedece às fronteiras e os limites que Deus estabeleceu. Nos versos 19 e 20, Deus aborda luz e trevas, conduzindo Jó a perceber que esses elementos não são autônomos, mas instrumentos do seu governo. Se nós não compreendermos o funcionamento das coisas visíveis, como que nós vamos compreender as coisas celestiais? A ironia aqui, meus irmãos, de Deus emerge em tudo isso que ele fala. Ele diz a Jó: você já nasceu, você já viveu tantos anos. Aqui Deus faz, meus irmãos, Deus traz a Jó uma lembrança gentil de nossa limitação diante da sua soberania infinita. Dos versos 22 a 30, Deus fala sobre o clima, neve, granizo, relâmpagos, vento, chuva, orvalho e geada. Cada fenômeno aqui, meus irmãos, é controlado por Deus com precisão. Não há acaso, tudo obedece à voz do soberano Criador. As forças naturais são instrumentos de revelação, mostrando o cuidado, a bondade e a justiça de Deus. Deus, meus irmãos, até irriga terras desabitadas, lembrando-nos da sua graça invisível e maravilhosa. Nos versos 31 a 33, o Senhor então expande a visão de Jó ao firmamento, às constelações, às grandes estrelas, Pleiades, Órion, a Ursa Maior, e ele mostra que estes astros, estas estrelas, que todos os luminares, tudo aquilo que ele colocou nos céus, tudo isso obedece à sua palavra. E o homem, por mais sábio que ele se considere, ele não pode mover uma estrela de lugar. Deus, portanto, meus irmãos, é aquele que sustenta toda a ordem cósmica. E aqui ele revela, conforme esse capítulo 38 revela a magnitude do Criador. Ele governa o universo com precisão, ele mantém a vida humana sob o seu cuidado. E finalmente, meus irmãos, Deus nos leva ao controle sobre os fenômenos celestiais e climáticos, raios, ventos e nuvens, tudo isso obedecem à sua voz. Ele é o autor da sabedoria humana, mas ele é infinitamente maior do que nós. A sabedoria de Deus é infinitamente maior do que a nossa sabedoria. Cada gota de chuva, cada floco de neve, cada relâmpago, tudo isso, meus irmãos, revela o poder que Deus tem, e revela o mesmo poder de Deus quando Ele lançou os fundamentos da terra. A lição central aqui é clara, meus irmãos. Deus, o Deus que criou, sustenta e governa o cosmos, é o mesmo Deus que governa a nossa história. A natureza, com todas as suas maravilhas e perigos, é uma testemunha contínua da sabedoria, da soberania e da bondade de Deus. Contemplar a criação, meus irmãos, é contemplar o Criador.
Reconhecer a sua ordem é reconhecer a nossa própria dependência de Deus e sermos levados à adoração. E aqui então, meus irmãos, nós também podemos ver a verdade de Deus nas Escrituras. E essa verdade que nós vemos, meus irmãos, é uma verdade que nos prepara. Até aqui, então, nós temos visto sobre a revelação natural de Deus, a teologia natural, o que Deus revela a partir da própria criação. Mas a verdade de Deus, meus irmãos, revelada nas Escrituras, é ainda mais elevada e profunda. O livro de Jó nos mostra que, embora nós possamos aprender com a criação, há algo ainda mais precioso, que é a revelação explícita de Deus, a revelação espiritual de Deus por meio de sua palavra. Nós precisamos ter em mente, meus irmãos, o contexto do livro de Jó. Os sofrimentos de Jó, o mistério da dor humana, as aflições que nos ferem e que parecem injustas. E Deus, então, aborda essas questões de forma prática e pastoral. Ele quer nos ajudar a compreender o sofrimento, a dor e a conduzir as nossas vidas, mesmo quando tudo parece estar fora de controle. Como Deus faz isso? Primeiro, Ele mostra o seu poder, a sua sabedoria na sua criação, como nós vimos aqui nesses versículos e também como Ele já apresentou em capítulos anteriores. Mas, acima de tudo, meus irmãos, Deus se revela na sua palavra. Deus mostra que Ele conhece profundamente a nossa situação e que Ele é digno de total confiança. E o argumento de Deus, meus irmãos, é simples e profundo. O mesmo Deus que criou todas as coisas, que sustenta o universo com sabedoria e poder infinitos, também sabe como conduzir a nossa vida. Jó é chamado a confiar plenamente em Deus. Deus diz em essência: confia em mim, Jó. Eu sei o que eu faço. E neste ponto, meus irmãos, neste contexto, nos capítulos 38 até o 41, Deus está ensinando pelo método da teologia natural, apontando para si mesmo como sendo aquele que sustenta as nossas vidas, assim como Ele sustenta a natureza. Aqui, meus irmãos, nós temos uma preparação para uma compreensão ainda mais profunda da redenção que viria através de Cristo. Romanos 1:20 ecoa essa verdade quando Paulo diz: desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos obscureceram-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Portanto, meus irmãos, não sejamos como estes, que ao entender e ver a grandeza de Deus, se passa por louco, adorando aquilo que Ele criou, ao invés de adorar aquele que criou todas as coisas. Deus é quem nós amamos. Deus é quem faz todas as coisas. E ao contemplarmos o cosmos, as estrelas, os oceanos, a vida e a ordem de tudo, meus irmãos, nós vemos a sabedoria infinita, o poder incomparável e o amor constante de Deus. Se ignorarmos essas evidências e deixarmos de glorificar a Deus, de engrandecer-lhe, o nosso coração se tornará obscuro. A nossa compreensão ficará turva. E a Bíblia, meus irmãos, nos adverte que a desatenção à criação, quando confrontada com a revelação de Deus,
leva à insensatez do coração e à idolatria. Portanto, a revelação natural de Deus não é apenas uma observação contemplativa. Nós olhamos para a criação não apenas para contemplarmos a beleza daquilo que Deus criou, mas a criação, meus irmãos, nos conduz a confiar no Deus que rege todas as coisas e nos leva a buscar a revelação completa e redentora de Cristo. Enquanto nós estudamos a criação, enquanto nós olhamos para a criação, nós somos convidados a conhecer também a nós mesmos. E o que nós devemos, meus irmãos, reconhecer sobre a nossa própria condição? Primeiramente, a humildade. Nós devemos nos perceber como criaturas feitas à imagem de Deus. Essa é a nossa exaltação. Nós somos criados à imagem do Criador, mas ao mesmo tempo nós não somos Deus. Essa é a nossa humilhação. A nossa exaltação é que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e a nossa humilhação é que nós não somos Deus. Portanto, nós devemos prostrar em humildade, em adoração, renunciando a todas as nossas reivindicações e acusações arrogantes diante de Deus. Especialmente nas aflições, meus irmãos, nós, em meio às aflições, devemos confiar plenamente em Deus, reconhecendo a sua sabedoria, o seu conhecimento sobre todas as coisas e sobre as nossas vidas. O mesmo Deus que governa os padrões climáticos, movendo a massa de ar quente, a massa de ar frio, para produzir chuva e sol, na maneira exata, na medida certa, é também o Deus que governa a nossa existência. Ele conhece cada detalhe da nossa vida, e Ele sabe exatamente o quanto nós podemos suportar. Muitas vezes, meus irmãos, nós teríamos desejado que Deus fosse mais gentil com Jó, que as provações fossem menores e que o seu sofrimento fosse suavizado, mas Deus foi perfeitamente eficaz. O sofrimento que Ele trouxe a Jó foi exatamente o necessário para cumprir os seus propósitos, para restaurar a sua alma e para levar Jó a ter uma confiança plena nele. Portanto, meus irmãos, aprendemos a sofrer bem, soframos com fé, conscientes de que Deus está no controle. Assim, ao observarmos a criação, nós percebemos também, meus irmãos, esses atributos de Deus: o amor, o poder e a sabedoria. O amor de Deus que se revela no cuidado e na provisão para com aqueles que são seus. O poder que é evidenciado no céu, na ordem do universo, e a sabedoria que manifesta na sua perfeita criação. Sempre que deparamos com a dor e o sofrimento, nós podemos questionar: será que Deus é de fato um Deus amoroso? Será que Deus é de fato um Deus sábio? Será que Deus é de fato um Deus poderoso? Será que Deus nos ama? Será que Deus sabe o que Ele está fazendo? Será que Deus tem poder para governar o nosso sofrimento, para mudar a nossa história? E a resposta então está diante de nós na criação. Nós vemos então, meus irmãos, que Deus governa com cuidado, que Deus cuida, que Deus sustenta, e que tudo o que acontece em nossas vidas está, de certa forma, interligado. Nada é isolado, nada é sem sentido, nada é por acaso, nada acontece longe dos olhos de Deus. E quando nós meditamos sobre isso, nós percebemos a sabedoria de Deus e nós somos conduzidos a confiar, adorar e nos submeter à sua vontade. O verdadeiro problema de Jó, meus irmãos, não eram apenas as suas perdas, os seus bens, os seus filhos, tudo isso era visível, mas não era o núcleo da questão. O verdadeiro problema residia no pecado profundamente enraizado no seu coração. No íntimo, meus irmãos, havia atitudes pecaminosas ocultas,
até mesmo de si, ocultas até mesmo do próprio Jó, que precisavam vir à tona. E Deus, em sua infinita sabedoria, sabia que aqueles pecados estavam ali, por isso permitiu pressões extraordinárias, de forma a revelar o coração de Jó, para que ele então pudesse conduzir Jó à humildade e a reconhecer a necessidade de misericórdia e de cura interior. Jó seria humilhado, mas esta humilhação seria para a restauração. O temor do Senhor, então, meus irmãos, manifestado em toda essa experiência, trouxe luz ao que precisava ser transformado, e assim Jó foi transformado. Como nós lemos no capítulo 42, quando Deus diz, os meus ouvidos, Jó diz, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, e por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. É exatamente esse o destino para o qual somos conduzidos, meus irmãos, diante da grandeza de Deus. Jó era foi um dos homens mais piedosos que já existiu. Um homem irrepreensível, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Se alguém com esse nível de retidão precisou ser humilhado e trazido à humildade, se alguém como Jó precisou ser tratado por Deus para que ele reconhecesse o seu pecado, imagina nós. Imagina nós, meus irmãos, que não atingimos este nível de piedade e de perfeição como Jó. A nossa necessidade de humildade é ainda maior diante de Deus. Essa humildade não é um detalhe, mas é o preparo essencial para enfrentarmos o sofrimento. Portanto, se você sofre ou já passou por dores, se você está passando, o que você encontrará em um momento, meus irmãos, em um dia, o que você passa deve nos levar, ou o que nós passamos deve nos levar a uma postura correta diante de Deus. A nossa postura não é de questionar a Deus, mas é de reconhecer a sua soberania e a sua perfeita bondade. É de reconhecer a soberania que leva o pecador a abandonar o seu orgulho e que nos leva a nos submeter ao Deus Todo-Poderoso. A verdadeira sabedoria é, antes de tudo, entender quem Deus é, para depois entender a nossa situação. Mas, meus irmãos, para finalizar, nós vemos aqui que a perfeita plenitude de Cristo é que nos salva. Pense em Cristo, meus irmãos, o Deus homem, perfeito e exaltado. Diferente de Jó, Cristo realmente pode responder a cada pergunta desta que Deus faz. Jó não tinha condição nenhuma para responder a Deus. Jó era um pecador, um sofredor, que vivia uma vida, e o sofrimento de Jó apontava para o verdadeiro servo sofredor. Mas Cristo, meus irmãos, diante de todas aquelas indagações de Deus, ele poderia responder a Deus. Ele é perfeito em sabedoria, ele é eterno, ele é infinito em poder. Por exemplo, consideramos o versículo 4. Onde estava você, Jesus? Onde estava o Senhor? Onde estava tu quando eu lancei os fundamentos da terra? Onde estava Jesus quando Deus lançou os fundamentos da terra? Ele era aquele Logos, aquela palavra que estava trazendo tudo à existência. Ou o versículo 3, todas as coisas foram, João capítulo 1, versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Cristo participou da criação e de tudo, diferente de Jó, que jamais poderia compreender ou controlar qualquer aspecto desta criação. Em Hebreus 1, meus irmãos, nós vemos o diálogo
entre o pai e o filho. A qual dos anjos Deus disse alguma vez: tu és o meu filho e hoje te gerei? Nos versículos 10 e 12 diz: no princípio, Senhor, tu fundaste a terra e os céus, são obras das tuas mãos, eles perecerão, mas tu permanecerás, todos envelhecerão como uma roupa e serão trocados como um manto, mas tu permanecerás o mesmo e os teus anjos jamais terão fim. Aqui, meus irmãos, está a eternidade de Cristo. A sua sabedoria e a sua obra são perfeitas. E quanto ao domínio sobre as águas, como o verso 16, já foste às fontes do mar ou andaste nas profundezas do abismo? Deus perguntando para Jó. Imagina Deus perguntando isso para Cristo. E aí Cristo vai responder com Mateus capítulo 6, versos 48 a 51. Jesus anda sobre o mar da Galileia, acalma a tempestade e demonstra o domínio que ele tinha sobre as águas. Cristo é plenamente capaz, totalmente soberano, diferente de qualquer ser humano. Em Cristo, meus irmãos, nós encontramos a perfeita plenitude. Ele é o Ele é o único que pode responder, compreender e sustentar toda a criação. Ele não precisa aprender ou ser ensinado, pois conhece todas as coisas, sustenta todas as coisas, governa todas as coisas. Assim, meus irmãos, o que Deus fez com Jó e nos revelou sobre a criação aponta para Cristo, que é a perfeita revelação de Deus. Quando Deus fala com Jó sobre a tempestade, nos versos 34 a 35, e ele desafia Jó, ele diz assim: ô Jó, podes tu levantar a voz às nuvens, cobrir-te com uma torrente de água? Pode enviar raios? Podem eles responder a ti e dizer: aqui estamos nós? Em outras palavras, Deus está dizendo: Jó, você consegue controlar o tempo? Mas Jesus, o Deus, homem perfeito, demonstra que sim. Em Marcos capítulo 4, 37 a 41, diante de um forte vendaval que ameaçava afundar o barco, e ele estava ali dormindo, ele levanta, ele repreende o vento e ele diz às ondas: acalma-te, aquieta-te. E imediatamente se fez completa bonança. Quanto às portas da morte, Deus, na pergunta que ele faz a Jó no versículo 17, porventura as portas da morte te foram mostradas, Jó? Viste as portas da sombra da morte? Jesus, meus irmãos, não apenas viu as portas da morte, mas ele derrotou completamente a morte. Portanto, enquanto Deus questionava Jó sobre os limites do universo, Cristo, plenamente homem, plenamente Deus, é aquele que domina todas as forças da criação, o tempo, a morte e a eternidade. Ele é a perfeita plenitude que salva, que cumpre tudo que Jó jamais pode compreender ou realizar. Em Cristo, meus irmãos, nós encontramos segurança, confiança e esperança, porque Ele é o Senhor absoluto sobre tudo que existe. Por meio de sua poderosa morte e ressurreição, Jesus derrotou o poder da sepultura. A morte não pôde retê-lo. Se confiarmos em Cristo como nosso Salvador, a morte também não poderá nos reter. Ela nos conduzirá Cristo nos conduzirá através dos portões da morte à eternidade. Como ele mesmo disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e aquele que crê em mim jamais morrerá. Assim, meus irmãos, como Deus falou com Jó no meio de um redemoinho, Ele agora fala ainda mais claramente por meio do seu próprio Filho Jesus. Cristo, meus irmãos, é aquele a quem nós devemos prostrar e confiar. Ele é o Filho do homem perfeito, capaz de responder a todas as perguntas
em nosso favor. E ele será eternamente adorado à direita de Deus para sempre. Que nós possamos, meus irmãos, olhar para este texto, ver a grandeza de Deus, a glória de Deus, a majestade de Deus e a pequenez que nós somos. Que nós possamos olhar para este texto e ver um homem sofredor, mas que tudo aquilo que ele enfrentava estava dentro dos propósitos de Deus. E ele foi profundamente usado por Deus para mostrar um sofredor ainda maior. Ele foi usado por Deus para mostrar que aquele sofredor que viria tinha poder para enfrentar todo o sofrimento, toda a dor, enfrentar a morte e sair de tudo isso vitorioso por causa de cada um de nós. O sofrimento de Jó diz respeito somente a Jó, mas o sofrimento de Cristo diz respeito a todos nós. No sofrimento de Jó, ele sofre. E quando ele é restaurado, os benefícios são somente para ele. No sofrimento de Cristo, quando ele sofre, nós somos beneficiados. E quando ele ressuscita, todos nós somos impactados, transformados por sua ressurreição e por sua glória. Meus irmãos, este diálogo de Deus com Jó, por mais duro que pareça, por mais pesado que pareça, quando parece que Deus está ali chutando o cachorro morto, nós percebemos, meus irmãos, que tem um sentido e um significado extremamente grandioso, porque tudo isso mostra que Jó estava passando por um problema, por uma situação que apontava para aquele que iria sofrer tudo o que ele sofreu por nossas vidas. As perguntas que Deus faz a Jó, Jó não pode responder afirmando que ele pode fazer. Mas todas essas perguntas que Deus faz, e se ele faz a Cristo, ele pode dizer claramente: eu posso tudo isso. Nós temos um Deus Criador que é poderoso, e nós temos o Salvador de nossas vidas, que é tão poderoso quanto aquele que criou todas as coisas. Por isso, meus irmãos, nós não temos motivo nenhum para não confiar, descansar e nos entregar completamente àquele que cria, que governa, mas também àquele que salva, aquele que nos conforta, aquele que nos transforma com a sua graça maravilhosa, aquele que pega todos os nossos sofrimentos e diz a cada um de nós: não se preocupem, todo o sofrimento de vocês coopera para o bem de vocês. Todo o sofrimento que vocês estão enfrentando cooperam para a transformação de vocês, para que vocês sejam moldados à semelhança de Cristo. Tudo o que Deus faz, meus irmãos, Ele faz com um propósito bem estabelecido e bem definido. Deus não deixa pontas soltas. Nós não servimos a um Deus que é confuso e que não sabe o que faz. Nós servimos a um Deus extremamente sábio e poderoso, que tem o controle absoluto de todas as coisas que Ele criou, até mesmo da nossa existência. Que nós possamos confiar e descansar nesse Deus soberano. Vamos ficar de pé.